Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Climatônico desta terceira temporada. Né? No somatório total é o 17º episódio. Hoje nós vamos falar de encapsulamento de componentes eletrônicos, né? A gente vai falar de componentes DIP e de componentes SMD. Então vamos lá, primeiro de tudo eu queria que tu explicasse, queria que lá onde começasse explicando qual é a diferença do componente DIP do componente SMD. Vamos lá, DIP e SMD. Que é DIP, né? O que é DIP? Tu sabe melhor do que eu. DIP é Dual Inline Package. Não sei nem se eu tô falando inglês. Quem é fã de inglês? Tem aí... que respeitar o inglês. Daqui a pouco entrou um americano aí no YouTube. Relaxa aí, que o negócio é pacote duplo em linha. Tem algum aqui em cima? Tem não, né? São os componentes... Tem não. Certo. Eu vou dizer o que significa a sigla e aí o Laonde vai explicar, como ele vai explicar o que é, a diferença entre eles, ele explica qual a diferença mesmo visual desses componentes, tá? E SMD é Surface Mount Device, dispositivo de montagem em superfície, dispositivo de montagem superficial. Componente DIP e SMD. Na nossa palavra, no nosso dialeto aqui, pra gente entender o que é isso. O DIP vai ser os componentes que atravessam a placa. Você tem a placa eletrônica aqui, tem componente que você atravessa e solda aqui nessa parte de baixo, tá? Esses componentes que você atravessa e solda na outra face, ele fica de um lado e é soldado do outro lado, esses componentes, eles são os DIP ou PTH, também conhecido como PTH, tá? São componentes que, antigamente, toda a placa só tinha esse componente. Antigamente, as placas só tinham esse componente, tá? Só tinha esse tipo de componente e tal. E aí é isso que surge o SMD, que é um componente que ele não precisa mais perfurar a placa para soldar o componente. Ele simplesmente solda na mesma face da placa. A placa está aqui, tem um componente e os pinos deles estão todos num lado da placa. Seja de um lado, você solda, seja na parte superior ou na parte inferior da placa. Desde que tenha as ilhas ali para soldar os componentes. Então, componentes SMD, que você vai ver bastante nas placas de ar-condicionado inverter, são componentes, a maioria é SMD, e eles estão soldados na superfície da placa, tá? Ok? Deixa eu pegar esse de ver. É bem pequenininho, mas De ver. vamos na paciência que vai dar certo pra mostrar pra vocês. Os DIPs, deixa eu ver se consigo mostrar Mostra aqui logo no Instagram. Insta, depois... O DIP, ele tem a pinagem para que atravessa aqui, ó, pegar a placa, perfura a placa e aí solda do outro lado. Certo? Aqui no YouTube, ó, perfura a placa e solda do outro lado, certo? Aqui, ó. Esse componente aqui, DIP. Isso aqui é um chaveador, um 6 chaveador, tá? Já o SMD, ele é muito menor. Não vai. Caiu. Era pra ter pego uma pinça, né? Esqueci. Peraí. Ó, o SMD, esse foco aqui, foca nada. Ele é tão pequenininho que ele é ruim de aparecer. Vai até os pinos, ruim de ver até os pinos dele, né? Ó. O SMD, aqui ó, SMD, é um tipo de SMD aqui ó, bem prototipo. É um CIzinho. Um CI, e CI é circuito integrado. Circuito integrado é qualquer coisa que esteja nesse encapsulamento aqui, certo? Tem gente que acha que CI é uma coisa só, né? CI é uma coisa só. Então esses componentes são menores, não necessariamente, né? Tem que ser menor, porém acaba sendo, porque eles conseguem... À medida que a eletrônica evolui, os componentes vão diminuindo. Se você pegar uma placa das antigas, que tinha só componente DIP, os capacitores eram bem maiores. Os capacitores eram bem maiores e hoje em dia capacitores, tanto às vezes SMD ou até os DIPs de hoje em dia, com a mesma capacitância, mesma tensão, tem um tamanho um pouco menor. Então a tendência da eletrônica é evoluir e tudo ficar mais pequeno, né? Os componentes ficam menores à medida que a evolução da eletrônica vai crescendo, né? À medida que a eletrônica vai evoluindo, os componentes vão ficando menores, tá? Então,
DIP, componentes que atravessam a placa, DIP ou PTH. SMD, componentes que são soldados em apenas uma superfície, beleza? De um lado, né? De um lado da placa só. Então, se for comprar, você vai comprar componente, você chega lá e diz, ó, eu quero um componente tal, sei lá, um top, top 253PM, SMD ou DIP? Aí você tem que saber, né? SMD ou DIP? A moça vai perguntar, o cara vai perguntar, você tem que dizer, não, eu quero SMD, eu quero DIP ou PTH. A gente conhece o PTH, a gente conhece como DIP. PTH é uma sigla mais antiga, né? Né? Eu vi que o PTH é o DIP antigo. Era como eles eram chamados antigamente. Tá pronto. Aí, tipo, a galera que é mais antiga mesmo vai conhecer por PTH. Mas se você ouvir esse termo, você já tá sabendo. Exatamente. Que é o atual DIP. Então é isso. E qual o melhor? Qual o melhor? Depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista de trabalhar, é mais fácil trabalhar com componentes DIP. Mais fácil soldar, ressoldar, certo? Vocês viram que é bem pequeno, né, o SMD. Ele é muito fácil fechar um curto entre os pinos. Do ponto de vista de trabalho, é melhor se trabalhar com PTH ou com DIP, né? É melhor trabalhar com DIP, que é mais fácil de soldar, retirar, é mais fácil esse manuseio. Do ponto de vista de tecnologia, de confecção da placa, é melhor o SMD. Porque você tem a mesma formação, vamos dizer assim, o mesmo componente. Para montar uma placa, é melhor você ter um componente que nesse componente, eu tenho várias... Ele é menor e faz a mesma função que o outro que é maior. Então, a tua placa fica menor, a construção fica menor, suas trilhas ficam mais concisas. Então, para construção, para desenvolvimento, é melhor, tá? Mas ele tem alguma limitação, ele é menor, tipo, mas ele tem Não. alguma limitação em relação... Muitas vezes não. Às vezes, o que limita por exemplo, componentes que não dá para ser SMD porque ele precisa de dissipação de calor. Aí, depende, aí tem que ser um DIP maior que vai no dissipador e tal. Mas é porque não evoluiu ainda, né? Mas vai chegar um ponto que vai ser tudo SMD. Eu acho, né? Falo assim isso. Mas, tipo, do ponto de vista de função, é a mesma função. Você tem um componente, é o mesmo componente, ele do tamanho maior ou do tamanho menor. Ou ele num tipo de soldagem. Por exemplo, ó, esse aqui que é o top. O top, ele é SMD e DIP é o mesmo tamanho. Então só muda a topologia. Tem a mesma função. Mesma função e tem o mesmo tamanho. Só muda o tipo de soldagem. Já tem capacitores que ele SMD ele é menor. E ele DIP ele é maior. Então, resistor também, né? Resistor também. Resistores SMDs, capacitores SMDs tendem a ser menores, tá? Microprocessadores. Os DIPs são bem maiores do que os SMDs. Então é isso, é a questão de tamanho. É bom ter uma lupinha, né? Com porque o SMD, como ele é menorzinho, pra Haja você vista. enxergar as letrinhas que tem nele, é bom ter uma lupinha. Uma lupinha e uma lanterna, né? Uma boa iluminação. Aí, o decol aí, ó, Daniel, o decol. Os SMDs foram criados para serem usados em equipamentos que foram para a Guerra do Golfo, pois aguentam trabalhar em altas temperaturas. Tá vendo aí? Ernesto também é cultura. Guerra do Golfo. Uma outra vantagem do SMD também é que ele pode ser soldado dos dois lados, né? Pode ter um circuito de um lado da placa e outro circuito do outro lado. Você ganha espaço na placa, né? Ganha espaço na placa, exatamente. E só existem esses dois tipos de componentes lá? Então, eu conheço o DIP, o PTH, o SMD e o BGA, desculpa aí, pessoal. E o BGA, certo? O BGA ele tem umas... Você vê muito em processador de CPU. Ele tem umas esferas embaixo dele e é o componente, as esferas e a placa. Aí faz o contato das esferas, através dessas esferas que faz o contato do componente com a trilha, né? As ilhas que tem na placa. Eu sou BGA. Nas máquinas de ar-condicionado, ainda a gente não vê, né, esse tipo de componente. Eu conheço de circuitos de processadores, CPUs e tal. Lá você vê bastante esse tipo de componente.
Já nas placas de ar-condicionado, não se preocupem ainda, porque isso não é realidade nas máquinas inverter, pelo menos eu nunca vi, tá? Você vê muito SMD, as placas mais antigas você vê só DIP. Pega uma placa de TV antiga, só vê componente DIP. Então, eu conheço essas três, né? Você tem outros tipos de componentes, outros tipos de soldagem, na verdade, né? Chega a ser até um tipo de solda. Encapsulamento, né? Encapsulamento que modifica o tipo da soldagem, né? E como ele é fixado na placa. Então, só conheço esses três. E BGA, eu não sei trabalhar com BGA. Nunca precisei, na verdade. Ou nunca precisar, eu não sei. Nunca precisei, aí não sei como já vi que eu sei que tem uma máquina que é própria para ressoldagem deles e tal. Mas nunca utilizei não. Só SMD mesmo, SMD você vai utilizar ali um soldador térmico, basicamente. Ou até com ferro de solda mesmo, dependendo do tipo de SMD. Vai lá. E, por exemplo, eu encontro SMD em circuito de alta potência. Quando eu falei de potência, eu me vem à cabeça um IPM, um IGBT de potência, né? Não uma ponte indificadora de potência. Porque, por exemplo, eu até agora eu vejo tipo resistor, até o resistor de circuito de potência ele Potência eu já vi. A gente usa aqueles Resistor já vi. resistor. Não, grandão não, né? Aqueles grandão gigantão não. Os grandão são assim. Não, realmente não tá me vindo na cabeça nenhum SMD de circuito de potência. E galera, leva em potência, eu tô pensando aqui em potência a nível de tipo inversores gigantescos, entendeu? E lá a gente não vê componente SMD na parte de potência. Só se for um acionamento do IGBT, beleza. Mas tipo IGBT, um bloco inversor de frequência SMD. Acho que não. Tem uns, Yara, tem. Sabe como? Eu lembrei aqui, ó. Tem um bloco da Siemens, eu acho. Que ele é assim, ó. Ele é um blocozinho branco. Tem aqui a placa, e aqui o bloco, aí você encosta aqui. Você vai lembrar dele, ó. Você encosta aqui e ele é parafusado pelo outro lado. Acaba sendo um DIP, né? Ele é parafusado. Aí quando você parafusa, ele chama e tem uns contatos nele que é só contato. Tem contato com a placa. Lembra? Eu acho que eu lembro desses aí. Tem esse tipo de componente que não sei nem que tipo de. Não é nem solda, não é nem soldado. Ele é só contato. Tem um MOSFET SMD de potência. Vocês não tem. Não, que tem. Por exemplo, a gente abriu no notebook, tinha um monte de MOSFET SMD. Só que, galera, eu tô falando de potência para acionar um motor de, sei lá, 30 CV. Entendeu? Eu nunca vi. Circuito de alta potência, né? E a galera tá legal pra galera tá ajudando aí nos comentários. Eu não lembro de ter visto. Mas é limitado, né? Minha visão é limitada, minha experiência é limitada. Ó, tem LED de alta potência, resistores de película espessa, tem MOSFET SMD de potência. Enfim, deve ter mesmo. Só que eu não vi, eu não lembro. Não me vem a memória aqui. Em ar-condicionado você não vai ver. Em ar-condicionado você não vai ver. Beleza, então vamos lá. Quando a gente fala de manutenção eletrônica, a gente tá falando de desenvolvimento tecnológico também, né? E aí, tipo, o SMD já foi, tipo, uma evolução, um pouquinho, né, dos contatos do encapsulamento DIP que a gente tinha antigamente, para ganhar mais espaço. Porque à medida que as coisas se desenvolvem, você vai tendo outras formas de controle, né? Você vai conseguindo controlar mais variáveis com o mesmo equipamento. Então você, logicamente, tem circuitos, a complexidade do circuito vai aumentando um pouco, né? Vai precisando de mais espaço, que vai ter mais componentes eletrônicos e tal. E aí existe uma tendência pelos SMDs. Mas, tipo, existe alguma chance dos SMDs tomarem de conta total e os DIPs serem extintos, ficarem extintos? Eu ouço dizer isso, né? Mas, tipo, o que a gente vê... Alucinando, assim. Alucinando. Daqui a uns 10, 15 anos. O que a gente vê é que eles têm tomado de conta, né? Você pega uma placa, por exemplo, como eu falei, pega uma placa de ar-condicionado bem antiga. Todos os componentes lá são DIP. Todos. Não tem SMD. Começa pelo microcontrolador. Se o processador não é SMD, a maioria não é.
Os outros componentes provavelmente não são. Então você pega um componente, uma placa antiga, que ela é toda DIP. Hoje em dia, eu consigo listar quais são os componentes DIPs da placa de hoje em dia. Né? Vai ser os capacitores, o IPM, a parte de potência toda. E só a parte de potência. Basicamente, né? A parte de potência só. Mexer o ciclo de potência. E aí vai vir capacitor SMD de potência, IPM SMD, e aí talvez daqui a algum tempo não tenha mais DIP, né? É possível, sim. Devido a essa evolução, né? Sim, porque não. Devido a essa evolução, a gente tem visto que as placas mais modernas têm mais componentes SMD. Então, é possível que se extingua. Entendi. E quais os cuidados que tu acha... Bem observado. Okay. O decol ali, ó. Como são menores, são muito mais baratos para fabricar, exatamente. Exatamente. Mais baratos. E quais os cuidados que se deve ter na hora de soldar e ressoldar cada um deles? Tem um ferro de solda específico para cada um? Tem um... Como é? Vamos lá. Aí. Vocês viram que os componentes, eu mostrei aqui que o componente SMD, ele tem pinos mais próximos, né? Pinos mais juntos, tá? Então, por ser pinos mais próximos, mais juntos, precisa ter um cuidado maior. Que cuidado lá, Wander? Dois não, vamos lá. Primeiro cuidado é a potência do teu ferro de solda. Como são trilhas mais finas, tem uma baixa capacidade de dissipação. Se tu bota um ferrão muito potente, ele vai vai arrancar as ilhas e tal. Arrancar a ilha, arranca tudo, dá um trabalho gigantesco. Eu tô treinando um Gladstone aqui, e ele ontem retirou um microprocessador. Ele arrancou um monte de trilha, porque não tem a noção da potência do ferro e tal, não sei o que. E aí tem que ter esse cuidado com a potência, com a ponteira. A ponteira do ferro de solda é importante quando vai para componentes SMD. Componente DIP não. Componente DIP você tem um ferrão ali de potência, se encostou, sugadorzinho e tira. Às vezes até só molgando, né, do outro lado, você vai amolecendo a trilha e vai saindo do outro lado. É possível. Já no SMD você tem que ter cuidado com a potência do ferro, com a ponteira do ferro. Se possível utilizar um soprador térmico, sai com mais facilidade do teu componente SMD. Então tem que ter os cuidados maiores, tá? À medida que a eletrônica vai evoluindo, você tem que ter um cuidado maior com os componentes. Por exemplo, o BGA tem uma máquina só para tirar o componente BGA. Uma espécie de máquina desoladora lá. Que no SMD não precisa, mas precisa ter esse ferro de solda. Um ferro de solda de 45 watts, 30 watts, tá? De 60 tem que ter um cuidado maior, dependendo do tamanho do teu SMD. Depende da sensibilidade do teu SMD. Entendeu? Então ele é muito próximo. Precisa usar às vezes parte de solda para poder separar os pinos, separar a solda entre os pinos. Então precisa sim de cuidado maior para o componente SMD, porque ele é mais sensível. Se ele é mais sensível, os brutossauros sofrem bastante para retirar esses componentes. Tem que ter esse detalhe. Eu tava contando aqui esse CIzinho aqui, que eu peguei lá dentro, que o Lander mostrou pra vocês. Ele tem 14 terminais. Olha o tamanho desse componente aqui. E ele tem 14 terminais. Então, tipo, cada terminal desse tem uma função. Você não pode simplesmente, vou deixar um curto aqui, não tem problema não, se ficar um encostando no outro. Não tem problema sim, né, Lander? Custou já era, né? Todos os problemas possíveis. E detalhe, não confie nos olhos de vocês, tá? Foi restaurar componente SMD, olha, claro, vai na visão, terminou, tu bipa a continuidade entre os pinos. Por quê? Porque a continuidade entre os pinos, talvez tu não enxerga, mas tá lá, tem um curto em algum ponto, algum pino de solda encostando. Se tu ligar, tendo um curto entre os pinos, tu vai matar o componente. E circuito que tem SMD, eu lembrei de uma situação aqui agora, que eu passei lá na Tectrônica. Peguei uma placa com... Eu ia tirar um componente e esse componente estava cercado de resistores, capacitores SMD. Aí foi que eu fiz. Como tinham vários terminais, se eu não me engano era um CI de vários terminais. Como tinham vários terminais, eu fui fazer pelo banho de solda, né?
Banhei de solda. Só que o que aconteceu? Eu banhei demais de solda. Aí ficou tipo um bolão de solda que quando eu passei assim o ferro de solda, que ele veio trazendo aquele bolinho, né, pra poder aquecer os terminais, ele levou junto uns 2 componentes que tinha assim pertinho, ó. Levou junto. Quando eu tirei o ferro de solda que eu bati assim, eu vi que foram 2 componentes na mesa. E eu, caramba, o que eu vou fazer? Porque eu não sabia. A minha sorte era que naquele dia eu tava mexendo com 2 equipamentos iguais. Porque eu acabei levando junto, né? Esses 2 componentes, eles saíram. Era um resistor, acho que era um resistor e um capacitor, pequenininho, SMD. Saíram juntos, assim, ó, por causa do bolão de solda, né? Tem que ter esse cuidado também. Se tiver SMD perto, toma cuidado quando for fazer banho de solda em algum componente, porque pra ele não ser arrastado junto. E outra coisa, não é força, tá? Ah, porque eu vou botar força aqui que eu vou conseguir tirar com força, né? É jeito mesmo, não é força não. Porque você bota muita força aqui no componente, aí escorrega o ferro de solda e está arrancando assim uma sequência de componentes SMD. Só na porrada. Aí você não consegue mais nem ressoldar novamente. Se achar, né? O componente. Dá o desespero. Então é isso. Beleza, então sobre SMD e DIP foi feito o resumo, né? Foi tipo um resumão aqui. Alguém tem mais alguma pergunta aí? Sobre... Ficou claro aí o que é o DIP e o SMD. Entendo esses componentes, sabendo diferenciá-los até para você conseguir comprar o componente correto. Às vezes, analisando o datasheet, você vai ver que o DIP, você acha componente, e às vezes o SMD, no datasheet você vai saber se você precisa dele SMD ou DIP, como encontrar, né? Aí você vai procurar, você vai perguntar, a pessoa vai dizer, é SMD ou DIP, sabe nem o que é SMD, sabe nem o que é DIP, agora você sabe, certo? E entenda que componentes SMD precisa de um trato melhor, de uma atenção maior, porque são componentes bem mais sensíveis. Por ser componentes mais sensíveis, você precisa ter um cuidado maior, não é que nem os componentes TIP ou PTH que vocês trabalhavam anteriormente, que era muito mais fácil, né? E aí, por consequência, por ser mais fácil, acho que a facilidade é a mesma lá quando vai para o SMD e não é, tá? Então tome esse cuidado. Um podcast mais técnico. Sim, tem algum pergunta extra. Tem site específico para achar datasheet de SMD? Quem assiste as lives de segunda-feira já viu lá que eu falo do manuals, do S-Manuals, certo? S-Manuals. Para SMD, site, né? É o melhor site que eu acho para encontrar SMD. Datasheet de SMD. Datasheet de SMD. Porque assim, ó, interessante falar isso aí. Porque no SMD não tem a especificação do componente eletrônico, ela é muito grande muitas vezes. E no SMD vai só uma marcação, que é o marking. É só uma marcação do componente. Por exemplo, 7805 é um regulador. Aí, vamos lá, melhor. STR 20 não sei o que, G alguma coisa. Gigantesca a especificação. Aí é um SMD bem pequenininho esse componente. Aí lá ele bota lá BC. Aí que é BC e tal. Bota BC no Google Datasheet, que eu já ensinei a vocês como fazer, e não acha. E aí? Fica perdido. Aí vai no S-Manuals. Aí você bota lá o que tem escrito no componente. Você bota lá o que tem escrito. Aí você vai encontrar os possíveis datasheets desse componente. Aí você vê lá o encapsulamento que ele tem. Vê lá, BC. BC aí tem a foto do encapsulamento. Aí tem o que ele é. Um transistor NPN, é um transistor PNP, é um regulador de tensão. E tem o datasheet dele completo. Aí quando você abre o datasheet tem lá o nome dele completão. E lá só era o apelido que tinha escrito nele. Que é a marcação. Tá? Que é o marking em inglês, né? Você acha tudo em inglês isso aí. Então, a marcação, ela no SMD não tem a especificação correta. Por exemplo, aqui eu tenho um DIP que é top 253PN. Talvez se eu fosse fazer um SMD desse top, bem pequenininho, talvez não escrevesse, não cabia colocar top 253PN. Colocaria só 253, ou só top, ou só alguma coisa assim. Ou alguma coisa nada a ver. Quando é muito pequeno,
Tem componentes que é tão pequeno que não tem especificação. Tipo o quê? Tipo um capacitor. Alguns resistores são tão pequenos que não tem marcação nenhuma neles. E aí, Lauro, como é que sabe? Cara, só sabe se tiver bom e tu tirar ele de fora. Se tiver muito, vai ter que alucinar pelo circuito. Porque ele é tão pequeno, tão pequeno que não dá pra escrever nada dele. Não é aqueles caras que botam seu nome no grão de arroz, consegue escrever no componente SMD pequeno demais. Entendeu? Então, tenha esse cuidado. O site é S-Manuals. É o site onde você vai encontrar manuais de componente SMD. E o SMD ele tem uma especificação diferente. Ele tem uma marcação que é diferente do nome dele de fato, né? O nome dele de fato de fábrica. Beleza, galera? Ei, tem outra pergunta. Eita, surgiu uma pergunta aí. Se, por exemplo, tem lá um top, né? Lá tipo esse aqui. Esse top aqui, só que ele sendo SMD. Lá na placa, né? Aí é uma urgência. Não dá tempo de comprar pela internet. Tem que comprar. Faz parte. Ó, então vai ser só. Faz parte. Lá na placa é um SMD. E aí é uma urgência. Não dá tempo de comprar pela internet, tem que resolver o mais rápido possível. Aí o cara vai na loja eletrônica da cidade dele e tem o componente, só que só tem ele DIP. Certo. Certo? Só tem ele DIP. Certo. Aí ele tem um tamanho mais ou menos parecido, tem os mesmos terminais, tá, a pinagem, bateu lá pelos datasheets, viu que a pinagem é a mesma e tal. Tem como ele utilizar esse DIP pra substituir o... Pergunta do dia a dia, né? Tem como. É mais fácil até substituir um SMD por um DIP. Aí fica mais fácil muitas vezes. Por exemplo, o top é bem simples. Porque ele tem o mesmo tamanho, o DIP do SMD. O ruim é quando tem tamanhos diferentes. Quando tem... Pois tipo, sendo do mesmo tamanho. Sendo do mesmo tamanho, é só cortar aqui os terminais e botar lá. Vira, né? Vira ou corta. Vira as pontinhas assim. E aí solda bem direitinho. Aí perfeito. Se for tamanho diferente, complica. Se for menor, o SMD bem menor, aí complica. E tem também... Se a pinagem for diferente também, né? Se a pinagem for diferente também, complica, exatamente. Tem que ter o mesmo pinagem. Exatamente. E aí, é possível sim, é bem tranquilo em alguns componentes. Você compra ele DIP, corta os terminais e solda como se fosse SMD mesmo. É porque por exemplo, o top SMD, ele é basicamente um top DIP com terminais menores. Entendeu? Então fica bem mais fácil de fazer. O que é mais difícil de fazer é o que lá na Tectrônica a gente chamava de CI-aranha. Que é transformar um SMD em um DIP. Triste. É o CI-aranha. Que aí... Não recomendo, dá trabalho pegar peste. É muito complicado. Isso é só em casos extremos. Em caso de vida ou morte. A gente tem que apelar para o CI-aranha. Mas é raro de acontecer. Pra fazer o CI-aranha tem que estar um reggaezinho. Tem que botar uma Ou música então boa. Mozart. Ficar sussa. Sinfonia de Beethoven, ficar ouvindo pra ler. Então é isso aí, galera. Hoje foi o nosso bate-papo sobre DIP e SMD. Eu falo PTH. DIP e SMD. Senhor. Esperamos que tenha ficado claro e bem mais técnico na live hoje. Falando de conceitos mais, talvez até avançados para quem não é da área. Para quem nunca ouviu falar em DIP e SMD, deve estar fritando aí agora, mas agora já conhece, né? Pelo menos conhece. Tá ok? Então é isso, galera. Valeu demais. Tchau, tchau, pessoal.